Fazem algumas semanas que eu estou numa certa obsessão por uma região específica de Nova Lima, chamada atualmente de Boa Vista, bairro Boa Vista, apesar do nome primitivo de ocupação do território, era de Timbuktu. Isso bem ali no início do século XVIII, quando começam a chegar os primeiros escravizados na região de Nova Lima. Estou numa fase de pesquisa ainda muito inicial, uma etapa que gosto muito, que tem a ver com o pisar no território para poder refletir. Entender a paisagem leva tempo. Tem que pisar, tem que visitar para poder depois juntar o quebra-cabeça. Essa aqui é a Avenida Geraldo Dias Borges. É uma certa alça que envolve Nova Lima. Iniciei no bairro Retiro e a gente vai entrar agora no Rego dos Carrapatos, Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos. A região aqui é muito arborizada, muito gostosa. Uma trilha que segue basicamente a área ciliar, mata ciliar do córrego. A gente está nas imediações do Ribeirão Cardoso, tido aí como o ribeirão fundador do território da cidade atual de Nova Lima, já que teria sido por aqui as primeiras incursões bandeirantes, ainda ali na virada de século 17 para 18, momento inicial da descoberta do ouro. Olha aí, primeira paisagem curiosa que a gente tem é essa ponte pêncil. Portanto, hoje muita história por vir. Nosso caminho vai ser do lado de lá, na verdade. A gente não atravessa agora o córrego. Esse aqui é um afluente do Cardoso. A gente vai encontrar o Cardoso logo já. Bom, e por que que esse território me inquieta tanto? Nova Lima, Boa Vista. A resposta é um tanto simples, ao mesmo tempo um tanto complexa, já que a gente tem aí pelo menos uns 300 anos para resgatar nessa resposta. O que acontece é que Nova Lima, Sabará, Raposo, essas cidades à beira do Rio das Velhas são muito mais antigas que Belo Horizonte, a cidade onde eu vivo. Especialmente se a gente fala da fundação efetivamente da cidade de Belo Horizonte, que só foi em 1897, ou seja, muito tempo depois da exploração aurífera ter feito essa grande corrida, essa febre do ouro que aconteceu na virada do século 17 para 18, no território de Minas Gerais. E aí Nova Lima, Raposo, Sabará foram algumas das primeiras cidades, vilas fundadas quando se acharam pedras preciosas na região. E aí, com a invenção, a fabricação de Belo Horizonte, toda a atenção se desviou para lá, no sentido de pesquisa, de território, de tudo, e deixou-se de lado uma região tão importante, tão rica, uma cultura tão evoluída, histórica, como aqui em Nova Lima. O nome primitivo dessa região era tida como Congonhas do Sabará, já que logo Sabará destacou-se como capital da comarca. Era a cidade mais importante por múltiplos fatores, um deles, claro, uma certa concentração de minas. Apesar que a gente tem em Nova Lima, ali bem no início do século XVIII, o nascimento da Morro Velho, que trata-se da maior, ou uma das maiores minas de ouro da história, não só do Brasil, que está do mundo. Quando a gente pega os anos e o grande histórico legado de exploração que ela deixou na paisagem. Então,
pequena amostragem da importância desse território, da sua riqueza cultural histórica. Ribeirão Cardoso, um dos cursos d'água mais importantes aqui da cidade de Nova Lima. Como mencionei, tido aí como o rio primordial da ocupação desse território. Teria sido por aqui que subiram as primeiras expedições, vindas via Rio das Velhas e de outros afluentes, córregos. Encontraram o Cardoso, subiram por ele e encontraram alguns dos primeiros ouros de aluvião, né? Aquele ouro que era encontrado ainda na superfície muito facilmente, teriam sido catados por aqui. Atravessei e a gente está subindo agora já no sentido do bairro Boa Vista, Velho Timbuktu. A pancada aqui é boa, por sorte está preso. Amigo. A pancada vem, a gente sobe até a chamada Estrada para o Bananal. Estrada da Banqueta do Bananal. Acabamos agora a pancada e a gente sai na rua Francisco Amâncio Sabino. Seguimos por ela. Cerca de 500 metros aqui pela curva de nível asfaltado. A gente chega no acesso da Banqueta do Bananal, propriamente. E a gente tem essa placa sinalizadora, muito bonitinha, feita aqui pela Associação Bom Será, com alguns destaques dos atrativos encontrados ao longo da banqueta. E esse texto aqui que, primeira vez que eu li, muito me instigou, falando que a banqueta do Rego do Bananal e as trilhas Palhada e Dumbar foram construídas no século XVIII por escravos da mineradora St. John Del Rey Mining Company e é considerada uma das mais antigas de Nova Lima. Existem várias trilhas e nascentes, cachoeiras ao longo do seu trajeto. Tive aqui já algumas vezes, na Bica do Zé, Cachoeira da Ferrugem, alguns desses atrativos listados ali na placa. E aqui, como se pode ver, é também, claro, uma banqueta, a exemplo do que a gente viu agora no Rego dos Carrapatos. Contudo, me parece que aqui tem sido uma luta dos moradores, da associação, para que seja preservada e tenha o mesmo destaque que a gente vê hoje no Parque Municipal Rego dos Carrapatos, que tem uma manutenção contínua. Aqui esse trabalho vem sendo feito de forma aguerrida pelos moradores, pela associação. Fica aqui o cumprimento e os parabéns para essa turma, porque de fato é muito importante manter esse espaço preservado, não só pelo atrativo natural, paisagístico, mas também no sentido histórico. Terreno aqui bem plano, um pouco escorregadio em função dessas últimas chuvas, bastante lodo nas pedras, então é importante ter uma atenção redobrada. E aqui uma bifurcação. Hoje vou tomar a esquerdinha. Se seguir a direita, mantendo aqui na curva de nível, pela banqueta mesmo, sai na Bica do Zé e na Cachoeira da Ferrugem. A Bica do Zé tem um acesso bem tranquilo, está bem pertinho daqui, deve dar coisa de 1 km. Já a Ferrugem está um pouquinho adiante, mato fechado, o acesso bem difícil, então se for para aproveitar aqui água, recomendo mais a Bica do Zé, uma cascatinha, um chuveirinho bem gostoso que tem bem pertinho. Poucos metros descendo pela trilha marginal a banqueta, a gente chega nesse acesso ao córrego. Na realidade, a gente tem aqui um encontro entre dois córregos, dois afluentes do Jambreiro. Do lado de cá, a gente tem essa água vindo lá da Bica do Zé, Cachoeira da Ferrugem,
Ela vem correndo vagarosamente até encontrar essa linda curva de rio, uma cena muito bonita. Também descendo agora sentido Cardoso, que a gente avistou logo abaixo. Daqui é possível tanto subir por dentro d'água, muito gostoso esse passeio até a Bica do Zé, ou atravessar, pegar esse caminho que dá já na banqueta do Dumbá, o outro lado aqui da banqueta do Bananal. Hoje, no caso, vou pegar essa trilha bem aqui de frente. Travessia agora, ó, chegou aquele desejado momento de molhar o pé, refrescar, para poder continuar caminho. O sol saiu junto com o mergulho de pé. Olha que bonita a paisagem. As trilhas aqui, como tantas da região, muito cavadas pelas motos. Então formam essas canaletas extremamente compactadas, feito pedra. Escorrega, que é uma beleza. Perde aquela capacidade de drenagem, de porosidade do solo, Mato aqui fechadinho, mas a trilha é bem visível. Essa aqui é a chamada trilha da travessia Belo Horizonte, Nova Lima. O caminho normalmente é feito de lá para cá. Um trajeto muito familiar para muita gente, histórico, antigo. O ponto de início normalmente é na zona leste de BH, ali, Cemitério da Saudade. E aí passa-se pelo Pico BH e vem descendo no rumo de Nova Lima, chegando pela banqueta do Bananal. Bem aqui no caminho a gente vê umas pedras bem sugestivas de calçamento. São poucas delas, mas é possível que todo esse trecho tenha sido calçado em algum momento, já que aqui se trata de um dos caminhos, uma das velhas estradas antigas que ligavam Belo Horizonte a Nova Lima. Essa é outra pesquisa que tenho me dedicado há um tempo, de tentar resgatar com total primor e vigor, exatidão, quais seriam essas estradas e o que exatamente restou delas na paisagem. Essa trilha de travessia é histórica, não é à toa. Alguns trechos se mantêm com exatidão, outros foram remanejados. Aqui nessa chegada do Rego, é possível que o acesso era feito por uma outra porção. Vou gravar em breve lá. Olha o naipe da canaleta aqui. Você vê como que a presença das motos rebaixa o solo. Eu estou nesse momento dentro da cava. Ela tem praticamente a minha altura. Se você pensar o rebaixamento que foi feito nesse solo, e aí, portanto, a perda de características primitivas dessa possível estrada. Esse aqui já foi um caminho calçado, com esses anos de uso indevido, se perdeu as características fabricadas aí no decorrer dos anos. E a gente sobe, pancadinha boa por dentro da canaleta. Terminei agora a pancada, a bela de uma subida, e a gente está se adentrando na chamada Mata do Jambreiro. E muitos dias seguidos de chuva, o mato cresceu muito. Tá uma bela de uma jornada. Bom, já acessei aqui algumas vezes, mas mais vindo da região de Águas Claras, bem próximo ali da Serra do Curral. Essa parte baixa aqui ainda é um tanto desconhecida para mim. Vim algumas vezes de bike, mas há muitos anos não voltei. E também nunca me debrucei muito sobre os mapas para poder ter essa clareza dos caminhos, seja os mais antigos ou os que foram abertos aí nos últimos anos com a própria mina de Águas Claras. A mina de Águas Claras é aquela que fica bem
atrás da Serra do Curral, que formou aquela grande cava. Aqui existe um barranco talhado, o que sugere muito uma estrada mais larga aqui, sabe? E foi muito tomado pela paisagem, então fica difícil ter essa clareza. Só que quando a gente pega aqui esse corte na serra, fica muito claro aqui a presença de um caminho, né? Claro, a gente está num caminho, mas mostra uma possível importância maior, dado o manejo numa dimensão maior. Aqui uma trilhinha muito mais ou menos à direitinha. A história que eu gosto de pensar é que entender a paisagem leva tempo. Tem que vir, voltar, pisar seguidas vezes. E aí cada vez que você volta, observa novas coisas. Inclusive a possibilidade de ruínas, de algum tipo de vestígio de construção humana de tempos antigos. Olha, olha, caminho se abrindo. Eita, eis aqui uma quadrifurcação. Eu vim dali, dá para seguir para lá, para cá, ou então para cá. Vai no chute, já que eu passei aqui tem tantos anos. Vou pegar direitinho aqui. Estou naquela história, sem rumo, nesse momento com 8 km desde o início, entre indas e vindas de gravação, falações. Vou pegar direitinho aqui para ver se eu começo a retornar. Olha só que viagem, um clarão aqui do nada. Deve ser a estrada de manutenção da antena. O caminho tá pra cá, ó. Mas eu vou entrar aqui porque tem um clarão muito bizarro aqui na direita também. Deve ser talvez uma barragem antiga. Vamos ver se dá pra chegar aqui. Não sei não, acho que não. Muito cocô de cavalo aqui. Deve estar cheio de escarrapato. Uma hora dessa, apesar de ser temporada chuvosa, peguei muito carrapato aqui recentemente. Tem um certo fragmento de caminho aqui. Vou lá, curiosidade, já que aqui estamos. Não é o caminho pretendido, mas qual que era o caminho mesmo? Vamos ver o que tem pra cá. Olha que viagem. Não sei se dá pra ver, mas tem um buracão aqui à direita. Uma imensa cratera na mata aqui. Não sei se é um vale ou se alguma coisa foi desmontada. Aí. Eu acho que aqui deve ser só ter antena mesmo, não tem mais nada não. A trilha para logo ali. Mas tá vendo? Aqui tem um valezão muito foda. Ah, que massa aqui, ó. Bem na frente a gente tem o cruzeiro lá do Boa Vista, do bairro onde eu comecei o rolê. Então, tô no caminho certo, seguindo a trilha de onde para onde eu já estava indo. Eu vou atingir a região já do Cruzeiro da Boa Vista. Vamos voltar por lá, até bom que mostra um pouquinho das casas, do bairro propriamente. Desci, desci, desci e chegamos no córrego novamente. A trilha segue do outro lado, ó, tem até uma cascatinha ali em cima. Já que já molhamos o pé, subi um pouquinho aqui por dentro da água para ver de qual é. Olha aí que beleza. Pocinho aqui nada mal. Vou dar uma refrescada aqui no pezinho. O tempo tá meio chuvoso, então nem vou render muito porque tem hora que abre o sol, tem hora que arma a chuva. Seguir viagem. Uma vez atravessado o córrego de novo, peguei uma parte agora bem corrível.
apesar da subidinha, ó. Aqui mais uma vez bem nítido a formação de uma estrada. A gente tem o barranco talhado aqui na lateral, uma via larga. Isso aqui já me sugere muito ser estrada de manutenção da mineradora aí das últimas décadas. Já deve estar abandonada tem um bom tempo, mas deve ter tido um uso expressivo aí no decorrer do século XX. Portanto, isso tem muito mais a ver com a história do ferro do que do ouro. Apesar de, claro, muito possivelmente a gente ter possíveis sobreposições de caminhos antigos com caminhos mais recentes. Aí, visível a presença dessa estrada, apesar da contaminação, do mato. Vamos terminar de subir agora, aparentemente. É isso aí. Chegamos num platôzinho. Aí, o barranco aqui talhado, bonitinho. Estradão. Depois de tanta trilha difícil de correr. Aí, ó. Mais uma bifurcação. Esquerdinha, direitinha. Pelo andar da carruagem, acho que direitinha é o que vai me levar de volta para a região Boa Vista Bananal. Opa, opa. Mais uma bifurcação. Agora eu já tô ligado onde eu tô. Seguindo aqui a gente volta para a banqueta. Segue mais um pouquinho. A gente já tá do outro lado da margem da banqueta do Bananal. Bem de encontro à banqueta do Dumbar. Atravessou aqui, já sai na banqueta do Bananal. Caminho de casa. Eu vou seguir ainda nesse rumo da estrada que a gente veio. De fato, aparentemente uma estrada de manutenção da mina de ferro antiga. Seguir por ela para a gente poder chegar no bairro Boa Vista por cima. Sinalização antiga, feita uma ruína aqui já na paisagem. Placa aqui da MBR, Minerações Brasileiras Reunidas, que foi adquirida pela Vale. Hoje, todo esse terreno aqui provavelmente está sob posse da Vale. Ainda estamos na Mata do Jambreiro. Chegou a hora de atravessar. Mais uma aguinha. Essa água aqui é a que vai alimentar logo abaixo a banqueta do Bananal. A cabeceira dela está bem pertinho, então água limpinha, apesar da coloração. Se bem que tem uma barragem logo aqui em cima, a barragem de rejeito. Aí eu não sei o grau de contaminação que ainda tem, já que é uma barragem bem antiga. Molhei o pé, mas talvez não deveria. Bora seguir. Aqui, mais uma vez, a gente passa a ter contato com esse tipo de pedra, muito usado em calçamento, bem sugestivo aqui, de que em algum momento remoto teria se tratado de uma estrada calçada, né? De um caminho calçado, olha aí. Muitos deles ainda presentes aqui na paisagem. Claro, muito desconfigurado já, mas pela característica a gente vê que se trata de calçamentos feitos para caminhos antigos. Peguei uma das pedras na mão aqui, que já estavam soltas, só para poder fazer um estudo de peso. É surreal imaginar que essa aqui é uma pequena ainda, na realidade são bem maiores do que essa, os calçamentos. E ela é bem lisa, tanto, claro, pelo decorrer dos anos, muita água passando por aqui, correndo, acaba já lapidando, desenhando ela, mas também esse trabalho feito muito minucioso, já naquela época, das pedras muito bem calçadas, muito bem dimensionadas também na paisagem. Então, vou devolver aqui onde ela estava. De qualquer jeito, a gente olha que todo o caminho, pelo uso das motos principalmente, já foi desconfigurado.
Subindo desde então por todos aqueles calçamentos antigos. A gente chegou agora nesse estradão que vai dar acesso ao Cruzeiro do Boa Vista. A gente segue por ele agora. Caminho mais tranquilo, impossível depois de tudo vivido. Aqui tem uma bifurcação. Se manter à direita, já vai direto em direção ao bairro Boa Vista. Esquerdinha, desvio rápido para a gente poder passar no Cruzeiro. Bom demais! Olha o Cruzeiro aí. A jornada foi longa. Tô subindo, tem 2 horinhas só. Você tá bom? Beleza? Bom. Vim registrar ele aí. Nossa, é um chão, viu? Visual bonito. Esse aqui é o Cruzeiro da Boa Vista. Ele foi construído, tô contando a historinha aqui, num vídeo da região. Ele foi construído depois de vários acidentes da mina de Morro Velho aqui antigamente. E aí fizeram ele na direção da mina. Morro Velho tá logo aqui embaixo, a antiga mina de ouro que tinha, né? Muito, 200, 300 anos atrás, 200 anos atrás. Construíram para, vamos dizer, homenagear e para proteger os trabalhadores da mina aí que foram soterrados, né? Infelizmente, muitos escravos, muita gente depois assalariada que sofreu. Então, esse aqui, Cruzeiro da Boa Vista, ficou na paisagem aí para poder ter essa lembrança. Pegar o downhill agora aqui para descer para Boa Vista. A gente atravessa o cucuruto do Cruzeiro e começa esse downhill maluco já em direção ao bairro. Depois dessa longuíssima jornada por trilhas, entrando agora efetivamente na parte urbana do bairro Boa Vista. Opa, boa tarde. Entrando aqui pela Rua Diamantina, pela parte alta. Vou pegar a esquerdinha aqui. Mostrar um pouquinho das casas ainda preservadas na paisagem. E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Beleza? Aqui. Olha que beleza. Esse estilo arquitetônico, conhecido como Bom Será, que deu o nome, inclusive, à associação do bairro. São casinhas germinadas, construídas para os mineradores já no século XX, ou seja, não tão antigo como a ocupação do território, mas essas casas foram construídas todas, me parece, são residências para homens solteiros, que era o que se encontrava para trabalhar nas minas na época, o que se contratava. Aqui a gente tem até outro cruzeiro, né? Esse anterior ao encontrado lá em cima, mais antigo ainda. Claro que possivelmente com substituições no tempo, mas o ponto de localização é bem antigo. Aqui uma capela, uma igrejinha, Rua Monsenhor Mário Silveira. Mais as casinhas Bom Será, pintadinhas. Projeto de requalificação, de pintura, recente feito aqui em Nova Lima. Aí, ó, Timbuktu, Biblioteca Comunitária, Boa Vista, Nova Lima. Muito legal ter essa preservação da história, esse cuidado. Voltar a parabenizar aqui a associação que faz esse trabalho muito bonito de preservar a história. Ainda que a mudança dos tempos bata a porta, o asfalto, o progresso, muitas coisas são transformadas. Aqui se preservou com muito carinho e cuidado algumas coisas, algumas lembranças que não deveriam ser cultivadas, mas é aquilo. A gente precisa de ter o passado em vista para que erros não sejam repetidos, como, claro, por exemplo, a escravidão, que foi muito marcante nesse território que a gente está pisando agora.
É isso, finalizar a experiência de hoje. Ainda tem muito por vir, especialmente nesse território. Não deu pra gente poder ver uma mina, uma cavidade que tem próximo da banqueta. Várias riquezas naturais também, cachoeiras. Já fica aí o chamado para o segundo episódio. Se curtiu essa experiência, não deixa de dar um salve, manda um comentário, pede pelo segundo episódio, que essas coisas fortalecem demais a gente a continuar pensando e compartilhando especialmente. Obrigado por quem acompanhou. Já tem mais, hein?